Graça e paz, bom dia. Nós estamos iniciando este live para assim transmitirmos a palavra do Senhor. Estamos tendo alguma dificuldade na ligação, mas eu penso que agora estamos em condições de fazer esta transmissão. Nós estamos neste que é o dia do Senhor, trazendo a palavra do Senhor em João, capítulos 16, versículos 8 ao versículo 11. Nós iremos estudar então João, capítulo 16, versículos 8 ao versículo 11. Nós estamos só confirmando que tudo esteja a decorrer com normalidade e a transmissão esteja realmente a acontecer live. Estamos tendo alguma dificuldade? Sim, agora estamos. A primeira tentativa de transmissão falhou, mas agora estamos conseguindo fazer esta transmissão. Nós queremos. Exatamente. Muito bem. Seguimos então e vamos estudar então o capítulo 16, versículos 8 a 11 de João, e o tema da nossa mensagem é tríplice convencimento. Nós iremos falar e seguindo aquele momento que temos vindo a estudar já há algumas semanas entre que Jesus, a última ceia, e até o momento em que Jesus é preso. E durante esse tempo Jesus falou com os seus discípulos sobre muitas e variadas coisas. Coisas importantes para os nossos dias, coisas reais e absolutas que a Igreja de Cristo Jesus, como uma só, iria passar, iria experimentar e precisava de estar preparado. Nesta manhã nós iremos falar mais especificamente daquilo que é o papel do Espírito Santo, daquilo que Jesus falou. Jesus falou sobre alguns temas extremamente importantes. Aliás, todos os temas que Jesus falou eram importantes, mas alguns assuntos que nós às vezes queremos encontrar, definições teológicas sobre determinados princípios bíblicos, os quais Jesus claramente ensinou e falou. Ele ministrou sobre determinados assuntos, os quais nós às vezes ficamos a tentar descobrir de outros lugares, e nós devíamos focar muito a nossa atenção nas palavras ditas de Jesus. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada, óbvio, mas quando nós olhamos os ensinos de Jesus, eles tornam-se tão claros e absolutos da forma que Jesus trouxe, e uma delas é o ensino de Jesus sobre a obra do Espírito Santo, uma obra que muitas vezes é mal entendida, que é confundida com agires humanos ou com forçar de emoções, mas na verdade Jesus foi bem claro nesse ensino e trouxe esse ensino de uma forma que nós podemos atender e perceber. Nós vamos então ler o texto de João 16, 8 a 11. Agora entendemos que a transmissão está a correr bem, falhou a primeira vez, fiquei aqui por um período a falar e ninguém estava recebendo a transmissão. Mas graças a Deus que agora está tudo a correr bem, e nós vamos então orar ao Senhor e a seguir lermos a palavra do Senhor. Oremos, Pai amado e bendito, nesta manhã do Teu dia, o dia do Senhor. Nós nos alegramos e regozijamos por esta oportunidade de partilharmos a Tua palavra, ainda que online. Nós te agradecemos porque só o Senhor é Deus. Nós queremos louvar e bendizer o Teu nome. Pai, nesta manhã, nós te agradecemos pela Tua palavra, ter chegado até nós, na língua que nós podemos entender, na língua de Camões. Nós podemos ler a Tua palavra e podemos entender e podemos a partilhar neste canal. Senhor, é a Tua providência, é a Tua graça, é a Tua misericórdia, é o Teu favor. E eu me alegro, Pai, nesta manhã, por esta oportunidade bendita que vem da Tua soberania, da Tua graça e da Tua misericórdia para com o Teu povo. Senhor, nesta manhã te pedimos que esta palavra cause um impacto na vida e nos corações daqueles que nos ouvem. Não, Senhor, para a glória humana, mas verdadeiramente para que o Teu nome seja exaltado na salvação de pecadores e na confirmação da fé dos salvos, na edificação do corpo de Cristo. Senhor, a Ti seja dada a glória, o louvor, hoje e eternamente, pois só o Senhor é Deus. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Amém? Diz assim então a palavra do Senhor, João 16, versículos 8 a 11. E quando Ele vier, referindo-se ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Vamos ler mais uma vez. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Um texto muito pequeno que eu trouxe esta manhã, eu dividi propositadamente
num espaço, numa porção bem pequena, para que nós possamos entender claramente aquilo e não ficarmos com muita coisa, mas possamos focar naquilo que este texto tão maravilhoso e tão extraordinário traz para as nossas vidas. Jesus tinha prometido aos seus discípulos a visão de que haveria perseguição e haveria muitas coisas. Nós terminamos a semana passada por aí, em algum lugar aí, falando que a promessa do Espírito Santo, que já vimos também no capítulo 15, seria para a sua igreja, para a igreja de Cristo Jesus, e que os salvos iriam ser fortalecidos e mediante essa promessa, essa consolador, o Consolador viria e fortaleceria os salvos na obra que eles tinham sido chamados a fazer. A proclamação do Evangelho, sofrendo perseguições, aflições, dificuldades, mas prosseguindo avante até à volta de Cristo. E essa promessa, como todas as promessas do Senhor, ela tem o seu lugar de confirmação e de realização. E essa nós começamos a ver desde o dia de Pentecostes até o dia de hoje e veremos até ao final dos tempos, até quando Jesus voltar em glória. A igreja de Cristo Jesus, ela prevalece, ela continua. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Houve várias tentativas ao longo da história, continua havendo hoje, mas não há forma de derrubar a igreja de Cristo Jesus. É essa igreja, ela tem a ação do Espírito Santo nela. Deus, na pessoa do Espírito Santo, tanto Deus como o Pai, como o Filho, não uma força, não uma ação, não um pensamento positivo, não uma emoção, mas o Espírito Santo de Deus, que desceu no dia de Pentecostes, está nos salvos e os fortalece e os leva a viverem um cristianismo em santidade absoluta, glorificando e adorando o nome do Senhor com vidas piedosas, agradáveis ao Senhor nosso Deus. Quando nós olhamos para esta visão e para esta direção, nós percebemos que na igreja existe o sobrenatural. Talvez você está a ouvir aí e diz assim, ele vai falar muitas vezes de igreja, ele não falou que o texto é para os discípulos. Eu disse no início da mensagem, deixe-me lembrar-lhe mais uma vez, estas palavras não foram só dirigidas aos discípulos. Os discípulos foram os primeiros que a receberam. E depois João, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu aquilo que ele havia ouvido, e essa é a mensagem para as nossas vidas. Paulo falou sobre isso e todos os outros escritores do Novo Testamento falaram sobre isso e revelaram e mostraram como é que o povo de Deus vive na dependência do Espírito Santo de Deus. Leia Atos dos Apóstolos e você verá o que significa o Espírito Santo de Deus habitando na igreja. Mas repare nisso e veja como aquele povo era impulsionado com alegria e gozo, testemunhando a verdade do Evangelho, vencendo todos os obstáculos, glorificando a Deus. Contudo, neste texto aqui nós encontramos algumas definições dadas por Jesus. Não dá para acrescentar nada. Não há nada que eu pudesse acrescentar nestas definições que trouxessem estas definições melhores, porque elas foram dadas, elas além de serem inspiradas pelo Espírito Santo, pois estão na Escritura Sagrada, elas foram dadas pelo próprio Jesus, o Senhor dos céus e da terra, o Deus feito carne, que habitou entre nós, e os quais, como João diz, vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Aqueles que caminharam com Jesus ouviram estas palavras e viram a confirmação delas. Aqueles que caminharam com Jesus, falando aos discípulos, falando desses que estavam neste lugar e que ouviram isto. Eles caminharam com Jesus, eles ouviram estas palavras de Jesus e viram o cumprimento delas nas suas vidas. Quando Ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas, por isso o tema da nossa mensagem, convencimento tríplice, ou tríplice convencimento. O Espírito Santo virá e convencerá. Tá? O convencer aqui, talvez você já ouviu a expressão, algumas pessoas usam, quando perdem o argumento, dizem assim, eu fui vencido, mas não fui convencido. Não sei se você costuma dizer isso, e às vezes acontece, né? Você está a falar com alguém, você perde o argumento, mas você não está convencido. Você ficou e a pessoa do outro lado, ela teve um argumento melhor. E você fica assim, eu fui vencido, mas eu não estou convencido. E há qualquer coisa que há uma sensação. Eu estou a perder alguma coisa nisto tudo. Há qualquer coisa que não funciona ainda direito para mim. Eu não estou bem convencido. Não marcou ainda, né? Escute, a palavra convencido aqui, ela é extremamente importante na nossa língua no português. Se você olhar em inglês, você vai ver que a palavra é outra e pode dar um outro sentido. Mas eu gostaria que nós ficássemos aqui bem assentos com esta palavra e trabalhássemos em cima desta palavra convencerá.
E muitas vezes, em muitas coisas na nossa vida, por exemplo, deixa-me dar um exemplo claro, a questão do Covid-19 e o uso das máscaras. Não é? A gente fica a pensar, eu devo usar máscara, não devo, um acha que é de uma maneira, outro acha que é de outra. Eu acho que nós devemos atender às indicações do CDC e outras coisas assim, que realmente indicam o uso da máscara, mas existem dúvidas. E algumas pessoas usam máscara, mas não estão convencidas. Não é? É por isso que você vê uma máscara usada aqui, né? Com o nariz de fora, e vê gente usar a máscara aqui. Né? E tem gente que faz melhor, usa a máscara aqui, né? No bolso, que não faz nada, né? Não dá nem, não protege o coração sequer, né? Não protege nem as emoções, não dá nada. Né? Mas onde é que é para usar a máscara? É aqui. Né? Mas se você entrar num determinado lugar, numa loja, né? Tem uma pessoa na porta, na maioria das lojas tem, deve de ter, dependendo do volume, você vai ver alguém indicando para você colocar a máscara no sítio. Né? Você coloca a máscara aqui e fechado até aqui. É esse o local. E você pode não estar convencido, mas você é obrigado a usar. Você entra, né? Você vai e põe a máscara e tal, passa, né? Daqui a pouco você está a ficar cansado da máscara e faz aquilo que não deve fazer. Não atende ao que eu estou a dizer. Você faz... E volta a pôr, né? Mas está errado, não é? Por quê? Porque o jeito é ter ali. Agora, se você estiver convencido que você tem que usar máscara, porque se você não usar máscara, você vai pegar o coronavírus, e se você não pegar, vai passar para alguém que já tem, você vai ter a máscara no lugar. Você está convencido. Sem ninguém dizer nada. Você já coloca a máscara, fecha a máscara o mais que pode, ainda olha no espelho e vê, tem algum local aqui que não está bem. Né? Você tem que pôr, né? Ainda vai tem gente que tem que colocar a viseira também, né? Ainda põe a viseira também, né? Enrola tudo e tal, porque essa pessoa está convencida que precisa se proteger. Note, você pode ouvir a verdade do Evangelho, você pode ouvir toda a palavra de Deus, você pode ouvir falar da crucificação e ressurreição do Senhor, você pode ouvir todas essas coisas, você pode ouvir e conhecer, você pode não estar convencido. A minha preocupação nesta manhã é que todos nós, eu, você, minha família, a Igreja de Cristo Jesus que servimos no ministério, sejam convencidos pelo Espírito Santo que o Senhor é Deus, que a morte de Cristo é o único meio de salvação eterna, é a glorificação de Cristo na exaltação de fazendo a vontade do Pai, é a verdade Evangelho que Jesus ressuscitou em glória, é a verdade de que só em Jesus Cristo há salvação, é esse convencimento vem do Espírito Santo. Esse convencimento não precisa de ficar o pastor ou alguém da igreja a dizer, põe a máscara para cima, como, olha lá, salvação. É um convencimento interno, é um desejo absoluto de servir o Senhor. Nós precisamos que o Espírito Santo nos convença da verdade de Deus. Convencer no sentido de que não importa o que digam ou o que pensem. Eu estou convencido, porque o Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, convenceu-me, fez claro o argumento, ao ponto de eu ter sido convencido. Eu não estou vencido, eu estou convencido. Nós precisamos não estar vencidos porque realmente tem um livro de história que confirma que Jesus existiu. Porque às vezes nós ficamos nesse debate e escuta, é extremamente importante. Há pouco tempo atrás, inclusive eu fiz um mini curso online de uma semana que eu achei extraordinário sobre os manuscritos do Mar Morto. E quando você ouve falar dos manuscritos do Mar Morto, você percebe um pouco mais da história à volta disso, você fica realmente vencido. Você fica convencido, mas você ouve os argumentos históricos e você diz, realmente, isso realmente tem algo sobrenatural da forma que os pergaminhos sobreviveram, uma quantidade de cópias que existe e tal. E você fica, na verdade, vencido. Você fica, se você tem um argumento contrário, você fica realmente tem um argumento histórico muito forte aqui. Depois você vai e na altura da Páscoa, você vê tanta gente devota à morte do Senhor, né? Na Sexta-feira Santa. Você fica realmente você fica vencido, o seu argumento fica vencido. Realmente é tanta gente, né? Atendendo isto, crendo. Você vê a palavra de Deus sendo o livro mais divulgado e com maior impressão no mundo, alguma vez escrito, alguma vez em tantas línguas, e você diz assim, eu estou vencido, realmente esse livro ele tem um valor muito grande. Até agora você só está sendo vencido. A gente fala que eu creio, você só está sendo vencido por um argumento mais forte que o seu, que realmente é extraordinário. E vamos sendo vencidos, né? E quando chega, estava falando da Páscoa, quando chega o domingo da ressurreição, você fica vencido, você se alegra, acorda de manhã, e de um jeito ou do outro você lembra que é Páscoa, nem que seja pelo feriado, né? Mas você lembra essas coisas, e você fica vencido. Tem tanta gente falando estas coisas.
convencido pelo Espírito Santo é outra coisa, é outro nível. É saber isto tudo, mas vir diretamente de um coração, de uma forma sobrenatural, ter sido convencido pelo Espírito Santo de Deus e crendo nestas verdades absolutas de uma forma completa, de elas não se afastar. O papel do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Oh, quanto nós aceitamos hoje. Olha o que diz o texto. Convencer do pecado. E qual é o pecado? Não crer em mim, disse Jesus. O pecado da rejeição de Jesus como o Messias Salvador, como o único caminho. Só o Espírito Santo pode trazer isso. Muitas vezes nós encontramos pessoas que acham que têm salvação em Jesus e mais outra coisa. Salvação em muitas outras coisas. E às vezes agimos assim. Salvação é só em Cristo Jesus. A missão do Espírito Santo é trazer luz sobre a obra de Cristo. E é muito interessante nós pensarmos nisto, quando, por certo, você já ouviu, e é muito comum entre os teólogos, eles aceitarem a ideia global de que o Espírito Santo tem como função iluminar a obra de Cristo. Ele não traz luz para si próprio, e ele traz luz para a obra de Cristo. Alguns autores usam a ideia do holofote, e eu acho isso fantástico. Tá? Um pensamento que foi adotado por uma grande parte, inclusive dos teólogos da atualidade, que é a ideia do holofote, que você liga o holofote sobre uma coisa e essa coisa fica iluminada. A obra do Espírito Santo é essa. Ele vem iluminar e trazer na mente da pessoa uma clara evidência de um convencimento eterno de que Jesus Cristo, da morte expiatória e a ressurreição de Cristo em glória, de que Jesus Cristo é o único Senhor, é o Salvador, é Deus como o Pai. Então a obra do Espírito Santo vem para trazer, para convencer, trazer essa luz. E a primeira coisa é sobre o pecado, e o pecado de não crer. Aquele que crê em Cristo Jesus desta forma sobrenatural, não é saber que Ele existe, não é conhecer do livro da história, não é conhecer de ter aprendido uma lição de escola dominical ou de outro lugar qualquer, mas a obra de convencimento absoluto de que Jesus é o Senhor, e mediante essa obra Ele não mais rejeita Cristo. Olha o texto, convencer do pecado porque não creram em mim. E este crer aqui é no sentido de ser convencido, é de verdadeiramente crer. É o sentido de crer assim. Eu creio porque eu creio, eu faço determinada coisa. Eu creio e porque eu creio, eu ajo desta maneira. Você crê que o seu patrão vai pagar o seu ordenado. É por isso que você vai trabalhar. Você não cresce nisso, você pode até ter dúvidas, com crise e tal, não sei como é que vai ser, mas você crê que você vai ser remunerado. É por isso que você vai sair para o trabalho amanhã de manhã, porque você sabe que você vai ser remunerado. Você crê dessa maneira, você age em conformidade com isso. Tá certo? É essa forma de crer. Tá? Um crer que leva a uma ação. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos faz crer em Jesus e nos leva à ação de obedecer aos mandamentos do Senhor. Nos leva à ação de viver conforme a vontade do Senhor. Nos leva à ação de agir como Jesus agiria. Não como uma farsa ou como um peso, mas como algo que brota do coração, como um desejo da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. O convencimento da justiça que é feita, que foi colocada em Cristo, a justiça de que Jesus iria, mas antes de subir ao Pai, ele iria sobre o Calvário justificar todo aquele, diante do Pai, do pecado, justificar todo aquele que em fé se haveria de chegar a Ele, haveria de ser atraído a Ele pelo seu reino de amor e haveria de ser perdoado dos seus pecados e ser salvo. A justiça, estava ontem inclusive a falar com um irmão sobre isso, a justiça de Cristo, o pecado daquele que é salvo, ela foi colocada em Cristo na cruz. Porquê? Porque a justiça de Deus tem que ser feita. Deus é um Deus justo e como um Deus justo, o pecado não pode passar impune. Então, o convencimento da justiça. O convencimento do juízo. Diz a palavra do Senhor do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. A palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte. E quando alguém é salvo por Cristo Jesus, ele é livre dessa ira, ele é livre dessa condenação que estava sobre ele. Em que o príncipe deste mundo, falando da rejeição de Cristo, do mesmo convencimento do pecado, está condenado. Né? Satanás, os seus anjos e todos aqueles que rejeitam a Cristo.
Eles estarão condenados. Todos aqueles que não creem desta maneira permanecem nos seus pecados e são condenados. Então, o que o Espírito Santo vem fazer, ele vem trazer uma consciência do pecado, ele vem trazer uma consciência de justiça em Cristo, ele vem trazer uma consciência de juízo. Então, colocando de uma forma clara, quando o Espírito Santo vem iluminar a mente do salvo, ele traz esse propósito. Ele vem convencer o salvo de que ele é um pecador, porque ele rejeita Cristo, ele não obedece aos mandamentos do Senhor. E ele vem trazer uma consciência de que há um julgamento sobre esse assunto, uma condenação. E ele vem trazer a consciência de que em Jesus há justificação. Ele vem trazer o convencimento de que Jesus é o Salvador. E então essa alma, ela é salva, ela crê, ela firma-se nos caminhos do Senhor, ela obedece a Deus e ela vive para a glória do Senhor, Deus dos céus e da terra. Um tríplice convencimento. Olha, nesta manhã, eu já disse há pouco e deixe-me repetir mais uma vez, o meu maior desejo é que nós pudéssemos, nesta manhã, todos que estamos a ouvir, ou aquele que eventualmente vai ouvir isto num outro momento, pudesse ser verdadeiramente convencido pelo Espírito Santo de Deus destas verdades. Se você ouviu estas verdades nesta manhã e você crê nelas, se regozije e se alegre no Senhor, nos veremos na glória breve, meu irmão. Estaremos para tudo sempre servindo o Senhor. E temos entendido e temos sido, não porque somos melhores, não porque somos especiais, nunca se esqueça disso. Não é porque você fez qualquer coisa boa, você agradou a Deus, então Deus fez isso por si. Não. É por graça, por meio da fé. Foi um dom de Deus. Deus lhe concedeu o Espírito Santo para que você fosse convencido do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso que você é salvo. Não se glorie nisso. Não ache-se melhor que ninguém. Não, você era um pecador condenado como qualquer outro, mas por graça, por misericórdia, Deus estendeu a sua mão e o salvou. Mas se você ouve esta mensagem e você não está convencido, você crê em Jesus, você sabe que Jesus existiu, figura histórica, talvez você até respeita alguns feriados religiosos, por exemplo, a Páscoa, você até tem algum cumprimento religioso, seja onde for. Você até vai e alguns momentos no seu coração não há esse convencimento. Você não segue os mandamentos do Senhor, você não tem um amor, um desejo de Deus, você não é capaz de rejeitar o mundo, as coisas que falaremos sobre isso esta tarde, a rejeição do mundo. Você não é capaz de, não tem uma vida agradável a Deus, você tem noção de não ter uma vida piedosa. Uma vida piedosa não significa fazer, não estou a falar de fazer caridade, estou a falar de vida piedosa, uma vida santa, agradável ao Senhor, que se afasta do pecado, que busca a Deus, que se deleita no Senhor, que ora a Deus e tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, que você não tem esse impacto, você não está realmente convencido, você só tem conhecimento. Neste dia, eu gostaria muito de dizer e de lhe não sugerir, eu quero lhe apelar à sua alma, pelo bem da sua alma, volte-se para Cristo, clama ao Senhor e peça a Deus que envie o seu Espírito Santo, peça a Deus que Deus tenha misericórdia de si e o convença, e o Senhor, eu preciso ser convencido. Talvez uma das dificuldades é essa, às vezes nós sabemos aqui, mas nós não fomos convencidos aqui. Nós não fomos verdadeiramente convencidos. Eu conheço pessoas que são bons de teologia, sabe tanta história bíblica, mas não tem qualquer significado. É uma tristeza. Eu não estou aqui a dizer que você não precisa de estudar as Escrituras, você não precisa conhecer as Escrituras. Claro que precisa, mas precisa ser convencido. Você pode conhecer a história toda, não significa que você é convencido. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Pode ser o seu caso. Você sabe aquele médico que diz que não deve fumar, mas fuma? Você vai no médico e o médico diz assim, olha, você não pode fumar, porque fumar faz mal, né? Você fica, você tomou conhecimento. Você tomou conhecimento, de repente você ficou convencido e você deixou de fumar. Eu espero que sim, fumar faz mal, inclusive quebra o mandamento da palavra do Senhor, que é a preservação do nosso corpo, não matarás, o tabaco mata, né? E destrói. Então você não deve fumar, é pecado, inclusive. Eu estou a dar um exemplo muito claro, mas você saiu do consultório médico e você pôs na sua mente e você ficou convencido. Você diz, eu vou mesmo, porque realmente isto está-me a fazer mal. Aí você, com a sua mente, vai fazer tudo o que você puder, vai organizar a sua vida para deixar de fumar. 2 dias depois você passa aí num local qualquer e você vê o médico encostado com um grupo de amigos a fumar. Você diz assim, mas ele não está convencido. Ele tem conhecimento, ele deu-se para mim, ele convenceu a mim, mas ele não ficou convencido. Porque ele está a fumar. Você percebe o que eu lhe quero dizer, a diferença entre saber, ter conhecimento e estar convencido? É isso. O médico sabe que faz mal fumar. E ele falou para si não fumar. E você deixou de fumar. Eu estou a dar um exemplo, não é? Mas o médico continuou a fumar. Não serviu para ele. Ele não está convencido. Na hora que ele estiver convencido, quando é que ele estará convencido? Quando verdadeiramente ele entender que ele precisa deixar de fumar, às vezes precisa dar um susto. Ele precisa fazer um exame médico, o médico fazer um exame médico e perceber que aquilo vai matá-lo. Aí ele vai ficar convencido. O Espírito Santo de Deus faz isso. O Espírito Santo de Deus visita a nossa alma e nos convence que a gente vai morrer e vai para o inferno.
E não tem jeito. A ira de Deus estará sobre nós. O pecado de rejeitar a Cristo tem condenação eterna. Quando o Espírito Santo de Deus toca a nossa vida e abre os nossos olhos para isso, também abre os nossos olhos para iluminar a obra de Cristo no Calvário e salva a nossa alma. Nós precisamos de ser convencidos assim, com a verdade absoluta. Mas esse convencimento não vai das minhas palavras, vai do Espírito Santo. O Espírito Santo pode fazer isso na sua vida. E eu vou orar nesta manhã. Eu vou pedir ao Senhor Deus que, por misericórdia e graça, conceda que o Espírito Santo venha iluminar a vida de cada um e possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nós possamos verdadeiramente crer em Cristo Jesus. Eu vou fazer esta oração por si também. Que Deus o abençoe e possa verdadeiramente agir assim na sua vida. Meu Deus e Pai, nesta manhã, nós somos tão carentes de ser convencidos pelo Teu Espírito Santo. Nós precisamos, ó Pai, que Tu envies até nós, para que os nossos pecados sejam perdoados e nós possamos verdadeiramente crer em Cristo Jesus. Senhor, meu Deus, te peço nesta manhã, por Tua misericórdia, graça e favor, Tu concedas que todos aqueles que ouvem esta mensagem possam ser convencidos sobrenaturalmente do pecado, da justiça e do juízo. Não só ter conhecimento. Senhor, as minhas palavras não convencem, Tu convences. Então nós pedimos a Ti que Tu tragas um convencimento após o conhecimento. Que verdadeiramente seja o Teu Espírito Santo agindo para que a glória seja somente Tua. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. É sempre um prazer para nós estarmos aqui e nós estamos prestes a terminar. Deixe-me só convidá-lo para esta tarde. Nós estaremos live, 6h30, para o nosso culto presencial. Nós estamos reunindo lá em Kenaland. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Está aqui a minha esposa comigo. Uma alegria ter sempre a minha esposa fiel aqui comigo, ouvindo as mensagens. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria convidar, nós queremos convidá-lo, eu e a minha esposa queremos convidá-lo para estar connosco logo no nosso culto presencial. Tem se você quiser estar connosco, nós pedimos que você mande nos contactos, pode ser via Facebook, a gente vai passar o endereço para si, etc., para procedermos de acordo com as normas de segurança melhores possíveis para si, para você estar confortável com a sua família assistindo o culto ao Senhor nosso Deus. Se você não estiver e estiver online, nós estaremos transmitindo vivo às 6h30 para honra e glória do nome do Senhor e a exaltação do nome do Senhor. Nós iremos falar sobre rejeitar o mundo. Amar o Pai, o que significa dizer eu amo a Deus? E qual é a consequência disso na nossa relação com o mundo, com as filosofias do mundo, as questões do mundo, as ideologias do mundo? Como é que a gente age dessa forma? Então esperamos por si esta tarde, esperamos que se possa juntar a nós e obrigado por estar connosco. Então, o meu nome é Daniel Val e a minha esposa Sónia Val. Estamos aqui para servir com a palavra de Deus, glorificando e adorando aquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor dos céus e da terra. Obrigado por estar connosco. Deus abençoe em Cristo Jesus. Um feliz dia do Senhor para si e para a sua família. Obrigado.